Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de proporcionalidade inversa, nomeadamente da função de proporcionalidade inversa. Comecemos. Proporcionalidade inversa. Uma grandeza y é inversamente proporcional a uma grandeza x quando a sua multiplicação é um número positivo k, ou seja, a grandeza y vezes a grandeza x é igual a k. Ao valor k chamamos de constante de proporcionalidade inversa. Um exemplo. Um exemplo muito comum é quando a gente fala do prémio do Euromilhões. Esta semana está previsto ser 74 milhões de euros. Se houver um totalista, ele vai ganhar 74 milhões de euros. Mas se houverem dois totalistas, ou seja, se o número de totalistas duplicar, ele vai passar a ganhar 37 milhões. Se forem três totalistas, aproximadamente 24,7 milhões. Se forem quatro totalistas, 18,5 milhões de euros. Ou seja, quando o número de totalistas duplica, o prémio vai multiplicar por um meio, passa a ser metade. Quando o número de totalistas triplica, o prémio vai passar a ser um terço, ou seja, multiplicar por um terço. E assim sucessivamente. Então, o que é que nós podemos fazer? Reparem bem, o número de totalistas aumenta e o prémio diminui. Uma outra situação é que o x vezes o y é igual a uma constante, a um k. 1 vezes 74, 74. 2 vezes 37, 74. 3 vezes 24,66666, 74. 4 vezes 18,5, 74. De uma forma geral, a expressão é se houver n totalistas, aqui fica 74 vezes 1 sobre n e se eu multiplicar um pelo outro, obtenho 74, que é a constante de proporcionalidade inversa. Podemos definir função de proporcionalidade inversa como sendo o quê? Uma função f do tipo f de x igual a dividir por x com o x maior que zero e o a maior que zero, diz-se uma função de proporcionalidade inversa, em que o f de a, ou seja, peço desculpa, o f de 1, que é igual a dividir por 1, a dividir por x, como o x é 1, a dividir por 1, e qualquer número dividido por 1 é a. Este valor a representa a constante de proporcionalidade inversa. Representar graficamente uma função de proporcionalidade inversa. O eixo do x, ou o eixo dos objetos, a origem, o zero, o x é maior que zero, ou seja, a função vai estar definida daqui para a frente, ou seja, de zero aberto até mais infinito aberto. O eixo y, ou o eixo das imagens, o 1, e a imagem de 1 é o nosso a. É esta função que está aqui representada, nós chamamos de ramo de hipérbole. Ok? Quando a função f de x igual a dividido por x difere, em vez de ser x maior que zero, passa a ser x diferente de zero, nós vamos passar a ter uma hipérbole. Reparem bem, não sei se vocês repararam que este ramo que está aqui é igual a este. Aliás, este ramo que nós temos agora é uma reflexão deste ramo pela origem, ok? Ou seja, em vez de termos o ramo de uma hipérbole, passamos a ter uma hipérbole. E neste caso o A é positivo. Então, e quando o A é negativo? Bem, passamos a ter hipérboles, ok? Quando o A é positivo, a função desenhada será deste género, em que este ramo da hipérbole está no primeiro quadrante, que é uma coisa que nós vamos aprender mais tarde, e este ramo da hipérbole estará no terceiro quadrante. Quando A é menor que zero, ou seja, negativo, a hipérbole estará desenhada no segundo quadrante e no quarto quadrante. Atenção que o A, o f de 1,
é igual a A. O A é menor que zero, então o A tem que estar abaixo do eixo do x, ok? Vamos resolver alguns exercícios. Considera a função f de x igual a 24 a dividir por x. Completa os três valores em falta. Bem, se eu pensar 24 a dividir por 1, 24. 24 a dividir por x, que é 3, 8. Bem, estes dois são fáceis. Então, e ao contrário, como é que é? Bem, eu posso pensar nisto de outra forma. Vamos ver. O x está aqui a dividir, passa para o outro lado a multiplicar, fica x vezes f de x igual a 24. A minha constante de proporcionalidade é 24. Se o f de x está aqui a multiplicar pelo x, eu posso passar o f de x a dividir cá para baixo. Ou seja, x vai ser igual a 24 a dividir por f de x. Então, se eu pegar no 24 e dividir pelo f de x, que é esta linha aqui de baixo, por 12, vou obter 2. Então, a imagem de 4 é... Bem, o que é a imagem? O que é o objeto? Mais uma vez. Objetos. É o x ou o eixo do x, a gente vê os objetos. A imagem de 4. Bem, então o 4 é um objeto. O que é que eu tenho que colocar aqui? Bem, 24 a dividir por 4, 6. Está feito. E qual é o objeto que tem como imagem 2,4? A imagem é 2,4. Onde é que a gente vai meter o 2,4? Aqui embaixo. 24 a dividir por 2,4, logicamente 10. Vamos representar graficamente a tabela anterior. O 1 corresponde a 24, o 2 corresponde a 12, o 3 corresponde a 8, o 4 corresponde a 6 e o 10 tem como imagem 2,4. Se eu quiser representar graficamente a função 24 a dividir por x com o x maior que zero, ou seja, o ramo da hipérbole, vai ser a curva que passa por estes pontos todos, ok? Bem, segundo exercício. Os pontos representados no gráfico abaixo pertencem a uma função de proporcionalidade inversa. Ok, se eles pertencem a uma função de proporcionalidade inversa, são do tipo quê? F de x igual a k a dividir por x. Ok? Ou também posso dizer x vezes y igual a k, ou f de x vezes x igual a k. Determina a constante de proporcionalidade inversa. Então é fácil, reparem bem, que tem que existir sempre um ponto que esteja identificado com a coordenada x e a coordenada y. E neste caso está aqui 1. Se eu fizer 3 vezes 6, a constante de proporcionalidade inversa será 18. Define algebricamente a função. Nós já tínhamos visto f de x igual a k, que é o 18, que é a constante de proporcionalidade inversa, a dividir por x para valores de x maiores que zero. Completa a tabela e qual é o objeto que tem como imagem 0,9? Bem, para completar a tabela, qual tabela? Esta. Ok. É, mais uma vez, mais do mesmo. Vamos ver. E tínhamos 18, não era? 18 a dividir por 1, 18. 18 a dividir por 2, 9. 18 a dividir por 4, esta é mais difícil, 4,5. Se calhar é preciso usar a calculadora. 18 a dividir por 5, 3,6. 18 a dividir por 6, esta é fácil de dar 3. 18 a dividir por 9, 2. E 18 a dividir por 10, 1,8. Então, estes são os valores que estão aqui representados neste momento. Qual é o objeto que tem como imagem 0,9? Mais uma vez, 18 a dividir por 0,9. Com a calculadora, facilmente a gente chega ao resultado que é 20. E por hoje é tudo. Não te esqueças de deixar um like, partilhar, comentar e de subscrever o canal Gosto de Ensinar. Adeus, até uma próxima.